Janja não é nenhuma leiga em assuntos internacionais, ou política, ou sociologia. Ela é formada em sociologia por uma universidade federal. Este é um dado. Ela é militante do PT, ela tem mais de 50 anos, ela é militante do PT há mais de 30. E tem formação superior e é a primeira dama que se informa. Bom, ela está numa reunião com o Xi Jinping, presidente da China. O Lula pede, né, para que ela atue junto com ele ali na conversa sobre o TikTok. Então, eu quero saber onde é que está o problema. Não é uma conversa técnica no sentido de, olha, presidente, vamos aqui, segundo o cronograma, estabelecer uma comissão técnica sobre assuntos digitais, aqui uma comissão técnica sobre assuntos digitais, China e Brasil, e vocês vão conversar. Não, não é isso. É uma situação particular, praticamente íntima, de um jantar com o Xi Jinping, onde está Lula e Janja. E Lula pede que Janja complemente as palavras dele no sentido de um assunto comum: redes sociais, internet, infosfera. Então, eu não vou até nesse requisito. Onde é que está o problema de competência da Janja? Nenhum. Competência formal, a formalidade do diploma lhe dá. Competência técnica para um assunto no campo de um jantar também tem. E mais um detalhe ainda. Mais um detalhe. Não é uma intrusa. Ela é a esposa do presidente, convidada pelo presidente para completar a fala dele. E o Xi Jinping, que já a conhecia, estava travando uma conversa comum entre eles. Uma conversa particular, privada. E respondeu dentro daquilo que ele pode responder. Onde é que está a anormalidade do fato? Em nenhum. Neste detalhe não há nenhuma anormalidade. Nenhuma. Agora vejam o que um professor incompetente, rancoroso, ressentido, que inclusive parece que cada vez mais, né, quer não enxergar nada à sua frente, a não ser ele próprio. Aliás, essa não é uma crítica minha, é uma crítica de alunos dele, é uma crítica de colegas dele na Bahia, o professor baiano. Ele está se achando por conta de que a Folha de São Paulo, um jornal do Sul, lhe deu um espaço para ele escrever, e então ele saiu da condição de desconhecido para ele próprio, como alguém que escreve na Folha. Olha, meu Deus do céu, né? Escreve na Folha. Já dizia o professor Renato Janine Ribeiro há uns anos atrás, né? Tem gente aqui que põe no currículo do CNPq que faz artigos para Folha, pelo amor de Deus, né? Artigo para jornal não é artigo científico, nem é para pôr em currículo. A gente põe como atividades secundárias. Então agora ele está se achando, e ele acha que ele pode ensinar o Lula a governar, e pode.
localizar onde ele quer a primeira-dama. Aliás, eu fiz uma crítica a ele escrita num trechinho, escreveram assim, comentando, vai ver que ele quer ser a primeira-dama. Ué, pode ser que ele está querendo uma atividade erótica com o Lula, então ele está ali tentando deslocar a primeira-dama. Então, eu vou ler para vocês a bobagem que esse ignorante falou. Olha só. Veja a que ponto chega um cara que deveria estar informado, porque trabalha na faculdade de jornalismo. Olha só. Um conjunto incômodo de perguntas, contudo, desafia as justificativas oferecidas pela Janja até falar. Do ponto de vista da competência da primeira-dama em assuntos digitais, aí ele faz uma pergunta que não tem a ver com a competência digital, tem a ver com a competência geral que qualquer pessoa tem, e uma pessoa formada em sociologia tem até mais. Aqui, ó. Será que ela sabe que o presidente da China é um autocrata? Não. A gente não sabe. Ele pertence a um partido único. As eleições são dentro do partido único e depende de uma carreira. Então tem um aspecto de autocracia. Mas a Janja não sabe disso? Eu acho que quem não entende o sistema chinês é este professor baiano, Wilson Gomes. Porque depois ele fala, será que ela sabe que o país vigia severamente seus cidadãos e promove campanhas digitais ofensivas mundo afora? Que campanhas digitais ofensivas a China faz? Eu gostaria de saber. Que a China controla os seus meios digitais, eu estou sabendo, a Janja sabe, todo mundo sabe. Não é nenhum segredo, até porque, né? A China diz isso. Ela não faz isso escondido, ela diz. Aliás, diz com muita dificuldade o controle. Faz com muita dificuldade o controle. Depois eu vou voltar a esse assunto. Agora, qual a campanha digital ofensiva da China? Tem 3 campanhas atuais da China, que é estatal, que é feita por empresários, mas também tem uma mão estatal aí. A primeira é uma realidade, não é mentira. A China entregou comida para a faixa de Gaza. Ela furou o bloqueio israelense. Isso é uma propaganda ofensiva? É uma propaganda ofensiva a quem, Wilson Gomes? A você que resolveu defender Israel no genocídio? Eu não sabia que ofendia você. Eu não sabia que você, aí na faculdade de jornalismo, né, é um sionista. Não sabia. Não é esta a ofensiva? Qual que é então? Tem uma outra, onde os operários americanos vão engordando e vão trabalhando em linhas de produção. E esta é uma propaganda que a China mostra para os Estados Unidos. Se você levar a indústria de volta para os Estados Unidos, vocês vão ter esta linha de produção que o cidadão americano não aguenta o tranco. Isso é ofensivo? Ou isto é uma verdade? Isso é uma verdade contra o Trump, e por isso o Trump não consegue trazer a indústria. Qual a outra? Mais campanhas ofensivas, né? Qual mais? Tem uma, inclusive, que mostra tudo o que aconteceu nesses 30 anos na China, dizendo, vocês americanos
mandaram suas indústrias para cá. Nós fizemos o quê? Construímos pontes, construímos escolas, construímos hospitais, melhoramos a nossa vida. E vocês construíram o quê? Nada, vocês pararam de construir. Então, do que estão reclamando? Isto é uma campanha ofensiva? Hã? Por que a China ofende este grande brasileiro Wilson Gomes, esse suprassumo da Faculdade de Jornalismo da Federal da Bahia, que, pelos seus colegas e alunos, tem problemas gravíssimos de autoafirmação? Bom, vamos à frente. Pedir a Xi Jinping uma parceria regulatória em plataformas digitais é como pedir a Putin uma consultoria sobre direitos humanos? Ele perguntando. Se você pedir uma consultoria a Putin de direitos humanos, até pode. Não é absurdo. Porque se eu chegar hoje na Rússia e falar, olha, vamos fazer uma parceria a respeito de direitos humanos Brasil e China? Isso não significa que o Brasil vai adotar a política de direitos humanos da Rússia, Brasil e Rússia. Não significa, significa, ou inclusive o contrário. Talvez uma comissão conjunta na ONU desses dois países possa levar o Putin a ficar em situação desconfortável diante dos direitos humanos no Brasil e os direitos humanos lá. Porque aqui nós defendemos uma série de coisas que ele não consegue defender lá. Porque só o inverso é verdadeiro. Só ele nos influenciaria. Só a nossa cultura democrática tem tradição. Mesma coisa com a China. Se houver um trabalho conjunto, por que o Brasil absorveria autoritarismo e a China não absorveria a democracia? Porque a questão, na verdade, não foi essa. A Janja não pediu consultoria. A Janja apenas tocou no assunto que aqui é uma preocupação, redes sociais. E o Xi Jinping disse, aqui também e com grande dificuldade. E onde é que está o problema? Numa medida que o Brasil já está tentando tomar. Regular a rede para a infância. O Wilson Gomes, o professor baiano, ele não está sabendo, talvez, de que há uma série de estados onde a escola não permite o celular. Ele talvez não esteja sabendo que na China há estudos quantitativos e qualitativos a respeito do uso do celular na infância. E eu mesmo aqui já fiz 3 ou 4 vídeos explicando que a minha neta ia ter diagnóstico de autismo. Eu pedi para tirar o celular e o diagnóstico de autismo não apareceu. Era o celular que estava atrapalhando o desenvolvimento da linguagem. E, se não bastasse, a gente fez aqui, né? Aqui, ó. 2 livros sobre a infosfera, sobre redes digitais, sobre o papel da internet e principalmente sobre a subjetividade dos nossos tempos em relação à máquina. Subjetividade maquínica, que você precisa comprar e ler, semiocapitalismo, que você precisa comprar e ler, e eu peço que você compre um a mais e leve para alguém ler para o Wilson Gomes. Por que eu não posso mandar para ele mesmo? Porque ele não sabe ler. Ele é analfabeto. Então você tem que ler para ele. E vai explicando. Aqui, ó, vai explicando subjetividade maquínica e o semiocapitalismo. Eu sugiro que um aluno da Federal da Bahia faça isso.
E aí pode ser que o Wilson Gomes, ele consiga sair desta ignorância completa em que ele está a respeito de redes sociais, de informática, de infosfera, de internet e de capitalismo. E com isso, ele pode talvez ficar um pouco mais humilde diante da Janja do Lula. E com isso ele vai ganhar muito. Eu sugiro que vocês façam isso. Eu poderia falar com ele diretamente, mandar os livros, mas como eu já disse, ele tem dificuldade de aprendizado. Não é TDAH, não. É simplesmente dificuldade mesmo. É inerente à condição dele mesmo. Ele tem um retardo. Então, é um retardo leve. Então, você tem que ler e explicar. Principalmente a relação homem-máquina e as pesquisas que mostram que a China fez certo ao tentar regular os horários das crianças em relação ao tempo de tela, e que o Brasil está seguindo também esta linha. E isso não tem nada a ver com censura política, porque se há uma coisa que não pega no Brasil mais é censura política. Todo mundo faz uma gritaria quando aparece alguma coisa sendo censurada. É uma outro tipo de história o nosso. E talvez a influência nossa sobre a China ajude até a China a ficar mais aberta. Inclusive o Xi Jinping já sinalizou certas parcerias que vão nesse sentido. Tanto é que o filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, está fazendo sucesso na China, e os chineses dizem: nossa, como deve ser duro ter vivido uma ditadura militar. Ou seja, eles não tomam o país deles como sendo uma ditadura, mas eles entenderam o recado. Agora, diante desta grandeza, dessa sapiência do professor baiano, aí fica difícil. Mas a gente pode facilitar. Basta um aluno, um colega comprar aqui Semiocapitalismo, Subjetividade Maquínica. Insisto muito nisso. Acho até que o reitor da universidade dele é o Joãozinho, que foi colega nosso no mestrado. Não, minto. O Joãozinho é mais jovem, bem mais jovem. A gente, acho que num segundo mestrado, doutorado, nós tivemos uma participação aí na Ampof, conheci ele, acho que, nem sei se ele era professor universitário ainda, ele era muito jovem. Agora ele está lá. Então o Joãozinho, João Salles, se não me engano o nome dele, se eu não me engano, acho que é Salles. Lembrei agora por conta do filme. Então, ô João, compra aqui, ó, Semiocapitalismo e o Subjetividade Maquínica, né? E pede para alguém na universidade fazer leituras para o professor baiano, o Wilson, né? O Wilson vai, o Wilson vem, né? E aí vai explicando para ele e alerta, né, ele que esse tipo de coisa em relação à primeira-dama não faz sentido. São 5 ou 4 questões que ele coloca que não faz sentido e que ele precisa, para pelo menos ficar no cargo aí, né, diminuir o besteirol dele. Eu não sei, né, pelo que ele falou aí, pelo tudo que ele falou, eu acho que ele é um caso meio perdido, mas nós professores autênticos, né, temos que sempre acreditar que a gente pode educar. Eu acho que é possível. Então aí o Joãozinho, se ainda continua reitor lá na Federal da Bahia, faça isso. Compra aqui o Subjetividade Maquínica, o Semiocapitalismo, pede para alguns alunos do 4º ano de jornalismo ou aí da filosofia fazer uma leitura. Faz uma vez, assim, uma hora por dia, lê e explica para o professor baiano Wilson Gomes. E isso vai fazendo com que a própria universidade não passe vergonha, porque esse artigo é uma vergonha para a universidade.
É isso. Daqui a pouco a gente volta.